Olá, amada igreja, graça e paz. Espero que todos estejam bem e nós estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos louvarmos ao nosso Deus, adorarmos ao nosso Deus, ainda que virtualmente, por enquanto, porque em breve eu creio que estaremos juntos, reunidos, congregados, mas enquanto esse dia não chega, vamos continuar dessa forma, louvando ao nosso Deus. Então, vamos dar início ao nosso culto desta noite. Para isso, eu convido você a curvar sua cabeça, para nós começarmos o nosso culto orando. Então, você vai orar, apresentando a sua vida, pedindo perdão pelos seus pecados. Você vai apresentar o culto desta noite, para que o Senhor venha nos abençoar. Vai orar pelo pastor Robson, que estará ministrando a palavra do Senhor, os irmãos que estarão ministrando os louvores, enfim, vamos orar, queridos amados, curve sua cabeça e vamos orar nesse momento, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo seu cuidado e aproveitamos esse momento para pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Pedir perdão, Senhor, porque certamente pecamos contra ti com pensamentos, com palavras e com ações. Que o Senhor continue tendo misericórdia de cada um de nós. Aproveitamos também para apresentar ao Senhor o culto desta noite. Que no nome de Jesus, mais uma vez, venha ser um culto edificante, venha ser um culto abençoado, com a sua presença maravilhosa. Pai, assim nós oramos, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você agora a ficar de pé e à medida que você for ficando de pé, você vai abrir a sua Bíblia no Salmo 84. Esse Salmo 84, ele nos chama a atenção, ele foi escrito pelos filhos de Corá e nesse Salmo eles expressam a saudade de Deus do templo, a saudade que eles tinham de estar no templo cultuando a Deus, uma vez que eles estavam aqui exilados no exílio babilônico, e aqui eles lembram, né? Eles expressam a saudade, e nós estamos com muita saudade de estarmos juntos no templo, reunidos, louvando a Deus. E esse salmo tem tudo a ver com esse momento que também nós estamos passando, não é verdade? Não é verdade? Claro que guardando as proporções, mas nós estamos com saudades do templo do Senhor, da casa do Senhor, da nossa igreja. E eu quero ler com vocês o Salmo 84. Vamos lá? Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial,
De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nem o bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém, queridos? Então, eu quero convidar você a louvar a Deus, a adorar ao nosso Senhor, ao Senhor dos exércitos. Vamos fazer isso com muita alegria, em nome de Jesus. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sabe, irmãos, nem toda hora é fácil, mas nós temos uma certeza que para cada dia, cada momento da nossa vida, a graça do Senhor nos basta. Confiemos e creiamos. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora
tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração, ouça o sofrer da minha adoração. De todo o nosso louvor. Oh, Jesus, nós te adoramos, Deus. Recebe o nosso louvor, que suba a ti como um aroma suave, um cheiro agradável às tuas narinas. Que suba a ti, Senhor, o aroma e o louvor e a adoração daqueles que te adoram, daqueles que conhecem o teu nome. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam,
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, yeah. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Cante aí na sua casa, a tua igreja te adora. Comigo, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Meus irmãos, como é bom louvar ao nosso Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. E continuando na presença do nosso Deus, nós queremos convidar você agora a orar. Vamos orar uns pelos outros, vamos praticar, vamos abençoar a vida do nosso irmão, da nossa irmã. Então, a pessoa que está do seu lado aí, ore com ele, ore com ela. Se ela tiver algum pedido, que seja apresentado esse pedido diante do Senhor em oração. Então, nós vamos fazer isso. A própria Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Vamos praticar a palavra? Ore pela pessoa que está do seu lado e abençoe a vida dela. E adoração de alguém tão falho como eu, o que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei. Senhor, nós queremos, Pai, nesse momento, apresentar nossas vidas, nossas petições, uma vez que oramos agora uns pelos outros. O Senhor conhece cada pedido, o Senhor conhece cada situação aqui apresentada nas orações
que o Senhor tome providência de todas elas. Que o Senhor venha nos abençoar cada vez mais, em nome de Jesus. Abençoa meu irmão, minha irmã, abençoa cada família representada nesse momento, cada lar que o Senhor esteja visitando, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor venha atender a cada súplica, a cada oração que foi feita nesse momento. Assim nós esperamos, Pai, em nome de Jesus, muito confiantes de que o Senhor assim o fará. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados, nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, agora com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Quero pedir o seu envolvimento financeiro. Antes de qualquer coisa, agradecer pela sua fidelidade, agradecer pelo seu comprometimento com a obra do Senhor, e que o nosso Deus continue lhe abençoando, abençoando sua casa, sua família e seu emprego. Na sua televisão você está vendo aí a conta da nossa igreja. Então você pode estar fazendo a transferência bancária através do celular, através do computador. Você pode posteriormente depositar na conta da nossa igreja. Enfim, continue sendo fiel. Temos certeza que há uma bênção de Deus impetrada quando assim nós fazemos. Seja generoso, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe o seu lar e a sua vida, meu amado e minha amada. Há uma promessa bíblica feita pelo Senhor nosso Deus. Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Eu desconheço um tempo mais oportuno do que esse que estamos vivendo para vivenciar esta promessa. Eu e minha família temos vivenciado isso. Você pode dizer o mesmo? Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças para recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua vida, preparando um novo plano para você, e também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano para você, e também se preocupa
preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Te levantou. Olá, irmãos, graça e paz. Eu espero encontrar todos bem, com saúde. Nós entendemos as dificuldades que estamos enfrentando nesses últimos dias, mas continuamos crendo no Senhor e estimulando cada um dos irmãos a perseverar na fé, a continuar em seus cultos familiares, orando, buscando a face do nosso Deus, porque somente assim continuaremos sendo abençoados, contando com a presença do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias e em nossa igreja. É muito bom estar aqui mais uma vez com cada um de vocês para compartilhar aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer, edificando a fé, fortalecendo a cada um. Hoje nós vamos falar sobre a importância de olhar para frente. Nós devemos olhar para frente. Vou fazer a exposição do capítulo 29 do texto de Deuteronômio. Então convido você a ficar de pé em reverência à Sagrada Escritura para nós lermos todo o capítulo 29 do texto de Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia, faz parte daquele conjunto de livros chamado de Pentateuco, que os judeus chamam normalmente de Torá. É o conjunto dos 5 livros da lei. Então, vamos ler agora Deuteronômio, capítulo 29, que diz assim: São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles em Horebe. Moisés mandou reunir todo Israel. Então lhes disse: Vocês viram com seus próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito com Faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor, seu Deus. Quando chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para lutar contra nós, e nós os derrotamos. Tomamos a terra deles, e a demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas, e à meia tribo dos Manassitas. Portanto, guardem e cumpram as palavras desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje, todos vocês estão diante do Senhor, seu Deus, os chefes das tribos, os anciãos e os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres e os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor, seu Deus,
e no juramento que hoje o Senhor, seu Deus, está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo, e ele seja o Deus de vocês, como ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje, aqui, está conosco diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Viram as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre elas. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir outros deuses dessas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração. Por isso, destruiria a terra molhada com a seca. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderão sobre tal homem, e toda maldição escrita neste livro cairá sobre ele. E o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então, a geração vindoura, os filhos que vierem depois de vocês e os estrangeiros que virão de terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações verão isso e perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles, quando os tirou do Egito. Eles foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Com ira, indignação e grande furor, o Senhor os arrancou de sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Somente até aqui a leitura. Vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos pedir por misericórdia, queremos pedir pela Tua graça em nossas vidas. Senhor, nos ajude nesse momento. Que o Teu Santo Espírito fale conosco por meio da palavra. Me dê as palavras certas, adequadas, Pai, para transmitir a Tua vontade para o Teu povo. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas limitações. E nesse momento nós pedimos pela Tua misericórdia. Seja conosco, com cada um que nos ouve nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir que você deixe sua Bíblia aberta
permaneça com ela em mãos. Se possível, pegue material de anotação, porque com certeza Deus vai falar com você e é importante você fazer anotações para que essa mensagem fique gravada, fixada na sua mente, para que depois você possa fazer uma revisão desse texto e de muito mais coisas que serão faladas aqui hoje à noite. Bom, o livro de Deuteronômio foi o último livro escrito por Moisés. Ele faz parte desse conjunto de livros que nós chamamos de Pentateuco, que significa 5 livros, ou os livros da Torá, que quer dizer a lei. Ele deve ter sido escrito ali por volta do ano 1430, 1450 a.C. Foi o último livro escrito por Moisés, porque já no final do livro nós encontramos a morte do próprio Moisés. Esse livro ele é basicamente dividido em 3 partes. O livro de Deuteronômio, nesse aspecto, ele é muito parecido com o livro de Hebreus, que é diferente do livro de Romanos. O livro de Romanos, por exemplo, é um tratado de teologia, muito embora essa não tenha sido a intenção do apóstolo Paulo. O livro de Hebreus é muito mais o discurso de um pregador. O livro de Hebreus é uma pregação. E é exatamente isso que nós encontramos aqui no livro de Deuteronômio. É a pregação. Por isso que a palavra, o termo utilizado para se referir a esse livro no hebraico é devarim, que significa palavras faladas, palavras ditas, palavras. Nós temos aqui o último discurso de Moisés para o seu povo. São as palavras finais de alguém que está se despedindo, caminhando para a morte e deseja falar nos seus últimos momentos aquilo que ele considera mais importante para o seu povo. Então nós temos no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, a introdução desse livro. Nós temos a apresentação desse livro. Do capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 4, versículo 43, nós temos o primeiro discurso de Moisés. Quando Moisés chama o povo, reúne o povo, faz seu primeiro discurso. No capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 26, versículo 19, que é a maior parte do livro, nós temos o segundo discurso de Moisés. Os capítulos 29 e 30, que é a parte do que nós lemos hoje, nós temos aqui agora o terceiro discurso de Moisés. E do capítulo 31 até o capítulo 34, nós temos a parte final desse livro, que é aquilo que nós chamamos de apêndice. Então, basicamente, é assim que se divide o livro de Deuteronômio. E por que essas divisões são importantes? Porque no primeiro discurso, na primeira parte do livro, do capítulo 1, versículo 6 até o 4, versículo 43, Moisés está dizendo para o povo, olhe para trás. Lembre de tudo que o Senhor já fez. Lembre da sua história. Lembre de como o Senhor cuidou de cada um de nós, dos grandes feitos e milagres, dos grandes livramentos do Senhor em nossas vidas. Olhe para trás. Não tenha uma memória fraca. Tenha uma memória histórica. Lembre de tudo que Deus já fez. Na segunda parte do livro de Deuteronômio, o segundo discurso de Moisés para o seu povo, Moisés está dizendo agora, olhe para o alto. É de lá que vem a nossa salvação. É do Senhor que vem tudo aquilo que nós necessitamos. A aliança de Deus com o seu povo vem de Deus para o seu povo, de cima para baixo. De onde virá o meu socorro? Eleva os meus olhos para o monte. O meu socorro vem do Senhor. Olhe para o alto. E a terceira e última parte do livro de Deuteronômio, formados pelos capítulos 29 e 30. Nós lemos aqui o 29. Moisés está dizendo, olhe para frente. Esse discurso, então, de Moisés é muito parecido com as últimas palavras do apóstolo Paulo. Deixando para trás as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então eu quero acompanhar, juntamente com os irmãos, tudo aquilo que Deus fala com o seu povo
no capítulo 29 de Deuteronômio. E eu quero começar com você a partir do versículo 2, que diz assim: Moisés mandou reunir todo Israel. Então lhes disse: Vocês viram com os seus próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito com Faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Eu quero dividir esse capítulo aqui basicamente em duas partes. E eu quero compartilhar com vocês os tópicos mais importantes, na minha opinião, desse capítulo. No versículo 2, nós temos aqui Moisés lembrando o povo do livramento que Deus fez do Egito. E à medida que nós vamos caminhando, eu já quero fazer aplicações práticas na nossa vida, passo a passo. Moisés diz para o povo: lembre do livramento que Deus nos deu quando nós estávamos no Egito. Essa mensagem é muito viva para cada um de nós em nossos dias. Lembre de quando Deus tirou você do mundo, de tantas bênçãos que Deus já derramou na sua vida, como Deus resgatou você do charco do pecado, do lamaçal da maldição, como Deus trouxe livramento e libertação para a sua vida. Moisés está dizendo para o povo, assim como nós estamos dizendo para cada um de vocês hoje: lembre de tudo que Deus já fez na sua vida. No versículo seguinte, versículo 3, viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Meus irmãos, eu tenho certeza que se cada um de vocês pudesse falar sobre as grandezas de Deus, sobre as maravilhas que Deus já operou em cada uma de suas vidas, nós teríamos aqui hoje testemunhos maravilhosos, testemunhos edificantes, fortalecedores. Querido, tente lembrar de quantas coisas Deus já fez por você. Quantos sinais e maravilhas. E mais, quantas coisas Deus já fez por cada um de nós, sem que nós nem mesmo percebêssemos. Porque existem sinais e maravilhas de Deus, milagres que o Senhor opera em nossas vidas, que são visíveis, que são patentes, que estão ali evidentes diante de nossos olhos. Mas existem alguns atos de bondade de Deus que a gente nem mesmo desconfia que está acontecendo. Nós temos a mania, o hábito de nos guiar apenas por aquilo que nós vemos. E por isso Moisés está dizendo: busque na sua memória, tente lembrar, veja o que Deus já fez por você. Terceira coisa, versículo 5, que diz assim: durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Duas mensagens importantes aqui. Deus, ao longo do tempo, esteve presente com o seu povo continuamente. Meus irmãos, não importa se nós estamos passando por uma tribulação e uma dificuldade que já dura 1 mês e meio, 2 meses, se nós vamos passar por uma dificuldade que vai durar 40 anos, Deus está conosco. O texto bíblico de Tiago nos diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Aquilo que Deus fez no passado e aquele Deus que Ele era no passado, Ele é hoje e eternamente. Essa é a segunda mensagem desse versículo 5. Deus esteve conosco durante 40 anos, não se desgastaram as sandálias, as roupas. Deus é o Deus da provisão. Meu querido, não ponha sua esperança e sua expectativa em promessas políticas, na segurança, na estabilidade financeira do comércio, na economia do país. Nós sabemos que precisamos dessas coisas, precisamos, mas não dependemos disso. Nós dependemos de Deus. Ele é o nosso Deus provedor. Ele é o Deus que cuida de cada um de nós. E é essa verdade que Moisés está resgatando para o seu povo. Percebam uma coisa. Assim como não está sendo fácil
para nenhum de nós hoje, também não estava sendo fácil para Moisés e para o povo hebreu naqueles dias. Eles estavam fazendo uma caminhada no deserto. Meu irmão, você conhece o deserto? Quem aqui já esteve no deserto? O deserto é um lugar em que plantas não nascem. Água é muito difícil de existir. É uma espécie em extinção. É raro encontrar água no deserto. Durante o dia, a temperatura é muito alta. Facilmente, no meio do deserto, durante o dia, a temperatura chega a 50 graus ou mais. Facilmente. À noite, a temperatura cai bruscamente, rapidamente. E cai muito. Nós temos um clima muito quente durante o dia e uma temperatura muito fria durante a noite. Existem animais peçonhentos, animais venenosos no deserto. As pessoas facilmente morrem desidratadas. É um ambiente horrível. É o pior ambiente que existe para sobrevivência. É o deserto. E esse povo esteve no deserto durante 40 anos. Foram 40 anos de luta intensa. E mais à frente Moisés vai dizer, quando nós estávamos nos aproximando daqui, além de todas as dificuldades naturais, ainda existiam inimigos. Nós não tivemos que lidar apenas com um inimigo, foram vários inimigos. Deus é o Deus que nos acompanha. Deus é o Deus que supre nossas necessidades. Ele é o Deus provedor. Ele é também o Deus da vitória. Por isso que um dos nomes de Deus na Sagrada Escritura é Senhor dos Exércitos. A chave da vitória está na mão dele. Ele é o Deus provedor, o Deus cuidador. É o Deus que guia o seu povo, que cuida do seu povo. Meus irmãos, nós não deveríamos perder a nossa fé e nem perder a nossa paz, porque nós estamos atravessando um deserto. Existem pessoas que estão no oásis, sem Deus, mas nós estamos no deserto com Deus. Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que cuida de cada um de nós. Deus já deu provas abundantes disso ao longo da história. Ele sempre cuidou do seu povo e sempre vai continuar cuidando. Sempre cuidará do seu povo. Continue lendo comigo o texto. Versículo 6, que diz assim: Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor, seu Deus. Deus é o Deus que chamou seu povo à santificação. Essa é a mensagem mais clara de todos os profetas, de Jesus Cristo, de todos os apóstolos, de todos os escritores da Bíblia. Sede santos, como santo é o Senhor nosso Deus. A nossa santificação é testada através de várias situações e circunstâncias. A santificação do povo é testada quando o povo está no Egito. A santificação do povo é testada quando as pragas estão sendo derramadas no Egito. A santificação do povo é testada quando o povo está andando no deserto. A santificação do povo é testada por meio das suas privações, das suas limitações. O calor do deserto testa a santificação do povo. Entre aqueles que sabem aguardar em Deus, que confiam na soberania e na providência divina, e aqueles que murmuram, aqueles que reclamam. Quando falta água, o povo reclama, enquanto outros louvam a Deus. Quando já estão enjoados do maná que desceu do céu. Assim como tem algumas pessoas que estão enjoadas da exposição da Sagrada Escritura. Meu Deus, a santificação do povo é testada, é provada por meio das limitações, por meio das dificuldades que nós enfrentamos. Próximo ponto, versículo 7. Quando chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para lutar contra nós
e nós os derrotamos. Deus é o Deus que protege o seu povo dos inimigos. Ele é o Deus cuidador. Ele é como a galinha que ajunta o seu povo como os pintinhos debaixo de suas asas. Ele é o bom pastor que protege as ovelhas dos lobos e dos ataques. Ele é o Senhor que busca, que resgata, que restaura, que liberta, que protege. Esse é um dos nomes de Deus na Bíblia, o Senhor dos Exércitos. Veja o que Moisés está dizendo. Nós estávamos caminhando no deserto. Deus providenciou roupa, Deus providenciou comida, Deus providenciou sombra. No frio da noite no deserto, Deus providenciou uma coluna de fogo para nos aquecer e nos iluminar. Quando faltou água, Deus mandou água da rocha. Deus mandou maná do céu. Deus mandou codornizes. Não deixou que as nossas sandálias se desgastassem. E quando os inimigos vieram, nós vencemos a batalha. E aqui nós temos um outro ponto que é destacado a seguir no versículo 8, como resultado dessa batalha travada contra os inimigos. Ele diz assim: tomamos a terra deles e a demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas, a tribo de Ruben, de Gade e de Manassés. O que é que Moisés está dizendo aqui? Quando tudo parecia que ia dar errado, quando parecia que tudo estava conspirando contra nós, Deus transformou maldição em bênção. Os inimigos vieram contra nós para nos afligir quando nós estávamos aparentemente em estado de fraqueza. Os inimigos vieram nos atacar quando humanamente nós estávamos passando por limitações e privações. Mas foi exatamente nesse momento que Deus operou mais um milagre. Deus nos deu a vitória. Nós não apenas vencemos nossos inimigos, nós ficamos com os despojos da batalha. E 3 das 12 tribos de Israel foram abençoadas por aquilo que foi conquistado por meio dessas batalhas, por meio dessas lutas. Meu irmão, momentos de crise são oportunidades para que os milagres de Deus se revelem. Momentos de dificuldade são momentos preciosos para nós vermos a bondosa mão de Deus em nossas vidas. Veja, os hebreus poderiam ter olhado para os seus inimigos nesse momento e poderiam ter entrado em estado de desespero e colocado a mão na cabeça e perdido a sua paz e se inquietado e se atormentado, mas não. Eles confiaram em Deus e eles foram para a batalha e eles venceram a batalha. Deus deu a vitória e transformou aquilo que parecia ser impossível em uma possibilidade. Deus deu a vitória por meio da dificuldade. Meu querido, quem sabe se Deus não está querendo nos dar a vitória por meio dessas dificuldades que nós estamos atravessando? Quem sabe se Deus está querendo nos abençoar por meio de tudo isso que está acontecendo? Essa pandemia, essa crise econômica, essas limitações que nós estamos enfrentando, as doenças que estão surgindo. Quem sabe se a nossa fé está sendo testada, está sendo provada por meio dessas coisas? O nosso Deus é o Deus dos exércitos, que nos dá a vitória diante do inimigo, quando humanamente, quando estrategicamente parece que tudo está perdido. Ele tem a chave da vitória. A porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Ele é o Deus soberano que tem domínio e controle sobre todas as coisas. Não importa se nós estamos andando no deserto. Não importa se nós temos apenas um par de sandálias, apenas uma muda de roupas.
Não importa se a nossa alimentação está restrita, não importa se existem pragas nos cercando, não importa se nós estamos no calor do deserto, não importa se inimigos estão investindo contra nós, Deus está conosco e em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Ele não deixa as sandálias se desgastarem, Ele não deixa as roupas se acabarem, Ele providencia água, Ele envia comida, Ele promove livramento, cuidado, proteção, Ele nos dá a vitória diante dos inimigos. Então, no capítulo 29, nós temos esse primeiro tópico de Moisés. Lembrem de tudo que o Senhor já fez por nós. Aqui, ele faz um resumo daquele primeiro discurso que já tinha sido feito na primeira divisão do livro de Deuteronômio. E por fim, nessa rememoração, nessa lembrança que vivifica, Moisés nos leva agora ao versículo 9, que diz assim: portanto, guardem e cumpram as palavras desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Existe sim uma promessa bíblica de prosperidade. Não é a prosperidade segundo os padrões que foram estabelecidos pela nossa cultura. Porque prosperidade na nossa cultura é simplesmente ter dinheiro. Mas a prosperidade bíblica vai muito além disso. Você pode ser próspero sem ter dinheiro. Veja, o povo hebreu no meio do deserto era um povo próspero, sem tantos recursos assim. Porque a verdadeira prosperidade, ela é definida pela presença real de Deus, que excede todo entendimento, que derrama paz em nossos corações, que nos leva a um estágio de vida superior àquele que as pessoas desse mundo estão acostumadas a viver. A verdadeira prosperidade é o entendimento de Deus. Moisés vai explicar isso aqui nesse mesmo texto. A verdadeira prosperidade é composta por um coração que é moldado pela mão de Deus. A verdadeira prosperidade, ela é composta por olhos que conseguem enxergar a presença de Deus. A verdadeira prosperidade, ela é formada por ouvidos que conseguem ouvir a voz de Deus. E todas essas coisas juntas, um coração temente e piedoso, olhos que enxergam o Senhor, ouvidos que ouvem a doce voz do Senhor, tudo isso nos leva a um estado sublime de paz com Deus, de paz conosco. Nós vivemos em paz. Lembra do que Cristo disse? A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo oferece um certo nível de paz, mas é uma paz muito frágil, temporária, passageira. A paz de Cristo não. É a paz que excede todo entendimento. É a paz com Deus. É a capacidade de você enxergar além do que as pessoas normalmente enxergam. É a capacidade de você entender aquilo que normalmente as pessoas não entendem. E Moisés explica isso ainda no capítulo 29, nós veremos ainda hoje. Portanto, o que Moisés faz nessa primeira parte do capítulo 29 é um discurso que é uma repetição do primeiro discurso do livro de Deuteronômio. Lembre de tudo que Deus já fez. E por que nós devemos lembrar de tudo que Deus já fez? Para nós entendermos que nós não somos o povo que nada e morre na praia. Não, nós não somos o povo que vai morrer na praia. Nós somos o povo que vai chegar até o final do cumprimento das promessas de Deus. Nós receberemos a concretização da nossa fé e da nossa esperança. Por isso que Moisés diz ao povo, lembre de tudo que já aconteceu. Se Deus cuidou de vocês no passado, e se Deus trouxe vocês até aqui, é por uma razão, é por um motivo. É porque, mais uma vez, nossa fé está sendo testada, está sendo provada. E esse não será o nosso fim.
Deus cuidou de cada um de nós até agora para nos ensinar que Ele vai continuar cuidando. Ele é o Deus que cuidou sempre e Ele é o Deus que cuidará para sempre de cada um de nós. Por isso Ele faz esse resumo tão importante. Lembre de tudo que já aconteceu. Lembre de cada coisa que Deus já fez por você. De cada palavra que já foi dita. De cada milagre que já foi realizado. De cada provisão que já foi derramada por Deus. De cada providência que Deus já enviou para cada um de vocês. E agora nós vamos para a segunda metade do capítulo 29, que nos leva a nós lembrarmos não apenas do que Deus já fez, mas que nos leva à consciência de que nós devemos lembrar de que ainda hoje, agora, nesse exato momento, nós estamos diante do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor. Toda vez que você entra numa loja, tem aquela plaquinha, né? Sorria, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo observado. Deus está contigo. O Senhor está com o seu povo. Nós estamos diante de Deus continuamente. Então eu quero continuar lendo o texto com você. Agora, versículos 10 e 11, que diz assim: Hoje, todos vocês estão diante do Senhor, seu Deus, os chefes das tribos, os anciãos e os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres e os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor seu Deus e no juramento que hoje o Senhor seu Deus está fazendo com vocês. Perceba, Deus é o Deus que não faz acepção de pessoas, nós fazemos. Nós temos as nossas preferências pessoais. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é alguém importante na sociedade ou se você é alguém que foi esquecido pela sociedade. Não importa se você é alguém benquisto num grupo de amigos ou se você não tem grupo de amigos. Não importa se você é alguém de destaque na sua família ou se você é aquela pessoa que foi esquecida pela sua família. Não importa nesse momento se você é um pregador da palavra ou se nesse momento você é o ouvinte da palavra. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é criança. Não importa se você é doutor, é engenheiro, é professor, é um gari. Não importa se você é uma diarista, se você é um balconista, um representante comercial. Não importa se você é pastor, se você é diácono, se você é líder, se você é liderado. Não importa se você louva, se você ouve o louvor. Não importa quem você é. Não importa a cor da sua pele, sua altura, se você é gordo, se você é magro. Não importa se você é rico, se você é pobre. Não importa se você tem 30 doutorados ou se você é um analfabeto. Diante de Deus, Deus nos ama. Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus chamou um povo para si, que compõe representantes de todos os povos, línguas, tribos e nações, de todas as eras, desde o primeiro homem que foi salvo na época de Adão, até a última pessoa salva na história da humanidade. Deus tem um povo exclusivamente seu. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. Nós somos o povo que Deus chama pelo nome. E assim como Ele conhece cada estrela pelo seu nome, Ele conhece cada um de nós pelo seu nome também. Mas além disso, nós podemos chamá-lo pelo seu nome. Tu és o meu Senhor, o meu Deus, o meu provedor, o meu libertador. Tu és a minha bandeira. Tu és a minha justiça. Tu és a minha razão de ser. Tu és o Deus autoexistente. Tu és o Deus criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas.
nós somos um povo. E não importa se você é grande ou pequeno, nós somos um povo, povo de Deus. E Deus cuida do seu povo. Agora no versículo seguinte, o que nós temos, versículos 12 e 13, Deus tem uma aliança com o seu povo. Porque é isso que ele diz, para que entrem na aliança do Senhor seu Deus e no juramento que hoje o Senhor seu Deus está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo e ele seja o Deus de vocês, como ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Deus tem uma aliança. Veja, nós não podemos nos relacionar com Deus de qualquer forma. Nós não podemos nos relacionar com Deus da maneira que nós queremos ou que nós achamos que tem que ser. Existem critérios, existem princípios, existe padrão para a vida cristã. E Moisés vai falar sobre esse padrão de vida daqui para frente. Qual o padrão que Deus estabelece para o seu povo? Deus tem uma aliança, e essa aliança ela é composta por princípios. Por isso que nesse momento que nós temos aqui, o livro de Deuteronômio é chamado de o livro da segunda aliança. Por quê? Porque a primeira aliança, a primeira lei foi dada a Moisés lá no Monte Horebe. E o que nós temos agora é Deus dando essa segunda lei, essa segunda aliança lá na planície de Moabe, na região dos Moabitas. Deus agora está expandindo os princípios da sua aliança com o seu povo. Nós temos um padrão a ser seguido. E o padrão que é estabelecido aqui é que nós não podemos fazer como as pessoas do mundo fazem. Nós não podemos usar a mesma linguagem que as pessoas do mundo usam. Nós não temos o mesmo padrão de comportamento e nem as mesmas estratégias que o mundo utiliza. Ser crente é uma coisa e ser carnal é outra. Decida hoje se você quer ser crente ou se você quer ser uma pessoa carnal. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. É como uma mulher que está grávida. Ou está grávida ou não está grávida. Não tem como estar mais ou menos grávida. Ou é ou não é. Então o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele fez aliança com Adão. Ele fez aliança com Noé. Ele fez aliança com Abraão. Ele fez aliança com Moisés. Ele fez aliança com Davi. Ele fez a aliança por meio de Jesus Cristo, a nova aliança. Ele é o Deus de aliança. E a sua aliança é composta pelos princípios que ele estabeleceu. E Moisés agora começa a tratar sobre esses princípios com o seu povo na Sagrada Escritura. Versículo 16, ele diz assim: porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Deus preserva seu povo. Veja, Moisés está dizendo, vocês sabem como é que nós habitamos na terra do Egito. Existiram duas fases de habitação do povo de Deus no Egito. A primeira fase, quando o povo esqueceu de Deus. Quando o povo se contaminou com os ídolos do Egito. Quando o povo assumiu a forma de comportamento dos egípcios. Tanto é que alguns permaneceram com isso no coração. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E no momento que Deus entrega a primeira aliança, a primeira lei, lá no Monte Horebe, o povo embaixo fez uma imagem de escultura, um bezerro de ouro. Eles aprenderam isso no Egito. Moisés está dizendo, lembrem de como nós vivemos no Egito, o que nós passamos no Egito. A primeira fase foi uma fase de esquecimento de Deus, mas a segunda fase foi uma fase em que eles voltaram a lembrar de Deus. E é quando o próprio Deus diz isso a Moisés na sarça ardente. O clamor do meu povo subiu aos meus ouvidos. Ou seja, o povo voltou a clamar a Deus. O povo voltou a buscar a presença de Deus. E Deus ouviu esse clamor. E Deus ouviu essa oração. Porque os seus ouvidos
estão abertos, os seus olhos estão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Quando buscarem a Deus de todo o coração, Deus vai permitir que o seu povo o encontre. Então ele diz aqui no versículo 16, vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Deus esteve com o seu povo providenciando o livramento. Isso nos leva agora ao ponto seguinte, consequente a isso, versículos 17 e 18, que diz assim: viram as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre elas. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir outros deuses dessas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Em outras palavras, não se contaminem. Moisés está dizendo ao povo, lembrem do que nós já passamos no Egito. Lembrem do que aconteceu no Egito. Aprendam com a lição. Nós passamos por diversas nações e nós vimos as práticas desses povos. Nós poderíamos dizer que em nossos dias, muitos da igreja têm sido contaminados pelas práticas do mundo. Desejo de participar de certas festas, embriaguez, traição, adultério. A adoração, verdadeira adoração a uma formação profissional, a uma estabilidade financeira, amor ao dinheiro. As mesmas questões, as mesmas problemáticas que Moisés estava enfrentando com o seu povo no decorrer dessa caminhada no deserto. E Moisés está dizendo agora, lembrem de tudo que nós já passamos, lembrem do que o povo do mundo faz, do que as outras nações fazem e quais são os princípios da aliança de Deus. Quais são os princípios que Deus estabeleceu para o seu povo, para que o seu povo prospere, para que o seu povo tenha um coração mudado, tenha seus olhos abertos, tenha seus ouvidos atentos a tudo que Deus está falando. Isso nos leva, consequentemente, ao ponto seguinte, quando nós lemos o versículo 19. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isto destruiria a terra molhada com a seca. A mensagem aqui que nós temos é, não se engane, de Deus não se zomba. Algumas pessoas, já nos dias de Moisés, diziam exatamente isso. Eu vou ter paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração. Tem pessoas que têm um coração duro, um coração teimoso, e elas acham, no engano do seu coração, que contarão com a bênção de Deus. Deixa eu falar para você aqui sobre o mistério do engano. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus capítulo 12, um pouquinho sobre esse mistério do engano. Quem fala sobre isso de forma mais clara é o apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses. Mas vamos primeiro ao texto de Hebreus 12. Hebreus 12 diz assim, Deus repreende a quem ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. Logo, se você está sem repreensão, se você está sem ser açoitado pelos seus pecados, você não é filho, é bastardo. O que o escritor aos Hebreus, e por isso no início eu fiz a comparação de Hebreus com Deuteronômio, porque é a mensagem de um pregador que vai ao coração do povo. A mensagem do autor aos Hebreus é exatamente essa. Observe alguém que anda no meio do povo de Deus, ou que já andou no meio do povo de Deus, e que vive uma vida de pecado. Observe essa pessoa. Se ela está vivendo uma vida de pecado, uma vida que é contrária aos princípios da palavra de Deus, e não está acontecendo nada com ela,
porque essa pessoa não nasceu de novo. Não é filho, é bastardo. Mas o filho quando peca, o filho quando se afasta da presença do pai, ele não apenas é castigado, ele é açoitado. Lembre de Lucas capítulo 15, o filho pródigo. O que foi que aconteceu com aquele jovem? Saiu da casa do pai, gastou tudo que tinha dissolutamente, com bebidas e com mulheres do mundo, e sofrendo, angustiado, sendo açoitado, solapado pelas dores da vida, ele chega à conclusão: pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu sou teu filho, mas não sou digno de ser. Não sou digno de ser chamado filho teu. E ele faz essa oração a Deus, volta, faz essa confissão ao Pai e ele é recebido. Ele não deixou de ser filho. E é exatamente isso que o texto de Hebreus 12 nos mostra. Observe alguém que anda na igreja ou que já esteve na igreja. Eu cito os dois casos porque tem pessoas que se desviaram e estão no mundo, pintando 7 e desenhando 8. E não acontece nada com essas pessoas. Hebreus nos explica. É porque não são filhos. Nunca nasceram de novo. Nunca. Por isso não são castigados. Eles estão simplesmente praticando aquilo que é normal à sua natureza. Apocalipse não fala sobre isso. Vários outros textos nos falam sobre isso também. É como o cão que vomitou e depois voltou e está lambendo o próprio vômito. Por isso que nada acontece. Então existem pessoas que estão desviadas fora da igreja no mundo, participando de festas e se requebrando e fazendo suas selfies sensuais, mostrando partes do corpo, enchendo a cara, se embriagando, se prostituindo, amando o mundo. E nada acontece. Com a boca podre, falando coisas horríveis, chamando palavrão em tom de ironia, de brincadeira, e nada acontece. Porque não nasceram de novo. Hebreus 12. Logo, se estáis sem repreensão, não sois filhos, sois bastardos. Existe o desviado que saiu da igreja, mas existem os desviados que estão dentro da igreja. O religioso, que acha que é simplesmente frequentar um culto, que acha que é simplesmente estar ali presente, dando o ar da graça, e estão dentro da igreja, tão desviados quanto aqueles que estão fora da igreja. Moisés está dizendo para o povo: não faça como as outras nações fazem. As outras nações criam seus ídolos e servem os seus ídolos. Não faça isso. Nós somos um povo de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro. Nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. É aquele Deus que cuida do seu povo, que protege o seu povo, que tem uma aliança composta por princípios, uma aliança que estabelece um padrão de vida. Isso não é legalismo, isso é o padrão da vida do povo de Deus. Pelos frutos os conhecereis. Se a árvore tem bons frutos, a árvore é boa. Se a árvore não dá fruto, ou se o fruto da árvore é ruim, é porque a árvore é má. Lembra da parábola que Cristo contou sobre a figueira? Lembra da história de Cristo diante da árvore que não dava frutos? Cristo amaldiçoou aquela árvore porque ela não dava frutos. E é o que Moisés está dizendo aqui para o seu povo. Perceba como a Bíblia se encaixa, como os escritores bíblicos pensam de forma padronizada. Por isso nós não podemos pensar e nem nos comportar de uma maneira diferente. Continue comigo no texto, versículos 20 até o 24, quando nós encontramos aqui agora a parte mais dura, a parte mais intensa do texto, quando o Senhor faz essas promessas de maldição, do versículo 20 até o 24. Leia comigo. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderão sobre tal homem,
e toda maldição escrita neste livro cairá sobre ele, e o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então, a geração vindoura, os filhos que vierem depois de vocês e os estrangeiros que virão de terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido. Verão toda a terra abrasada, com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações verão isso e perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Veja, nós temos aqui um texto muito forte que nos leva a concluir algumas coisas acerca do pecado e da desobediência do povo de Deus. Primeira coisa, nós encontramos no versículo 20. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo. A ira do Senhor e o seu zelo se acenderão sobre tal homem. Toda maldição escrita neste livro cairá sobre ele. Deus vai negar o perdão. Deus enviará calamidade sobre a terra. Deus enviará pragas e doenças sobre a terra. O Senhor vai afligir a fonte de renda dessas pessoas. E essas pessoas perderão a bênção. Veja de novo comigo. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade. Mais à frente, o texto sagrado diz assim: então a geração vindoura, os filhos que vierem depois de vocês e os estrangeiros que virão de terras remotas verão as pragas desta terra e as suas doenças. Mais à frente, toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Veja, o Senhor vai atingir a fonte de renda das pessoas por causa do seu estado de pecado. O Senhor vai enviar calamidade, é isso que o texto bíblico diz. Pragas e doenças, é isso que o texto bíblico diz. E a fonte de renda das pessoas será atingida porque elas quebraram a aliança com Deus. Porque elas fugiram do propósito com Deus. Ainda mais à frente, então se dirá, algumas pessoas até pensam assim, porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito. Eles foram e serviram outros deuses e os adoraram. Deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra esta terra. Abandonaram a Deus e serviram outros deuses. Deram as costas para a aliança do Senhor. Abandonaram os princípios da palavra de Deus. Abandonaram a sua fidelidade e foram andar segundo o desejo de seu coração, segundo os propósitos que eles estabeleceram para essa vida. Por isso, Deus os amaldiçoou. Deus envia calamidade, Deus envia pragas, doenças, Deus afeta a sua fonte de renda, Deus nega o perdão para o seu povo, porque o seu povo deu as costas para Deus. Então perceba o apelo tão forte que Moisés faz aqui para o povo do Senhor. Eu quero continuar lendo com você, indo agora para o final, no versículo 29, quando ele nos diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós
e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Algumas pessoas utilizam esse versículo de forma deslocada do contexto de todo o capítulo, para dizer que nós não deveríamos estudar certos assuntos ou debater certos assuntos, a exemplo da Trindade ou até mesmo da predestinação. Essas pessoas dizem, olha, está escrito, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas aos homens. Mas veja, se as coisas estão ocultas, nós não sabemos delas então. As coisas que estão ocultas, nós sequer podemos imaginar. Nós não sequer sabemos do que se trata. Esses assuntos que eu acabei de citar e tantos outros, são assuntos bíblicos, são assuntos que fazem parte da revelação de Deus. Logo, aquilo que foi revelado, aquilo que está escrito, pertence aos homens. Mas não é disso que Moisés está falando. Moisés está falando da história do seu povo, de tudo aquilo que o seu povo viveu. Esse versículo 29 é um encerramento temporário daquilo que foi dito em todo o capítulo 29. E por que eu digo que é um encerramento temporário? Porque esse assunto continua no capítulo 30. O que Moisés está dizendo é que as coisas que foram reveladas, os princípios da aliança de Deus, o comportamento das pessoas do mundo, o comportamento do povo de Deus, essas coisas foram reveladas. É disso que Moisés está falando. Aqui nós temos a conclusão temporária, um resumo de tudo que foi falado anteriormente. Meus amados, nós fomos chamados para viver diferente do mundo. Nós fomos chamados pela aliança de Deus a vivermos uma vida segundo o padrão que o Senhor estabeleceu. Isso foi revelado. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre o abandono da vida de pecado. Sobre a busca da vida de santidade, de santificação, estabelecida pelo próprio Deus. Perceba que a palavra de Deus nos diz no versículo 4. Até o dia de hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Moisés estava dizendo que até aquele momento Deus não tinha dado isso, mas agora nós temos. Nós temos toda a revelação que nos foi dada, a Sagrada Escritura. Naquele momento, o povo de Deus contava com aquilo que Moisés estava dizendo e escrevendo, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois disso, vários outros livros do Antigo Testamento foram escritos. Vem agora o Novo Testamento. Nós temos a revelação de Deus que nos foi entregue por completo. Nós temos então a concretização da nossa fé, a fundamentação da nossa esperança na Sagrada Escritura. Então, nós podemos ter agora um coração que foi trocado, o coração de pedra que é tirado e o coração de carne que é dado. Nós temos agora um coração para entender, olhos para ver, ouvidos para ouvir. É por isso que nós lemos a nossa vida, a nossa cultura e a história de uma forma diferente da maneira como as pessoas do mundo veem. Porque nós fazemos a conexão de tudo isso que ocorre em nossas vidas, em nossa história, em nossa sociedade, com aquilo que a palavra de Deus diz. Existe uma íntima relação entre os princípios que Deus estabeleceu e aquilo que ocorre em nossas vidas no dia a dia. Por isso nós temos um coração para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Meu amado, o meu apelo final é que você não faça aquilo que esse sujeito do versículo 19 estava fazendo quando ele diz assim: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a seca. Ou seja, algumas pessoas pensam que continuarão tendo paz vivendo em pecado. Isso vai atrair maldição. Isso vai atrair calamidade. E é o que nós encontramos do versículo 20 até o 24. Deus nega o perdão,
Deus envia calamidade, Deus manda pragas e doenças, e por fim, Deus afeta a fonte de renda dessas pessoas. É isso que nós encontramos do versículo 20 até o 24. Pessoas que acham que fazem parte do povo de Deus, mas vivem como se fossem do mundo. Deus nos chamou não apenas para entender que Ele existe, mas para adorá-lo com nossos pensamentos, palavras e ações. Que a nossa vida seja vivida em santidade, numa busca contínua pela presença do Senhor. Eu quero orar com você, mas eu também quero orar por você. Eu quero que você feche seus olhos e curve sua cabeça. Senhor, nós queremos pedir por aqueles que ainda não te conhecem, por aqueles que ainda não nasceram de novo. Eu te peço que o teu Espírito Santo toque em seus corações, assim como espada afiada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, que sejam cortados pela tua palavra. Como disse Agostinho, fui ferido pela tua palavra e por causa disso eu passei a te amar. Então seja com essas pessoas, que elas sejam vivificadas, que elas sejam atraídas, justificadas, santificadas, para que no final, assim como nós, sejam também glorificadas. Seja com elas, Pai, eu te peço. Eu te peço pelos teus filhos que estão longe da tua vontade, como o filho pródigo que foi para o mundo, por aqueles que estão desviados fora da igreja e por aqueles que estão desviados dentro da igreja. Que a tua boa mão converta suas ações, seus pensamentos e seus corações. Que haja arrependimento, que haja transformação e vivificação. Seja com cada um, Senhor. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te dê uma semana de ricas bênçãos na presença dEle e que nós estejamos aqui mais uma vez nos encontrando no próximo culto. Deus te abençoe, forte abraço, um cheiro no seu coração. Pelos outros e não por coisas vãs. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só Tu és o Criador e Rei. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só Tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, Tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o Teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando Tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? És o poder, só Tu és o Rei que reina, governas sem fim. Deus, somente Tu és digno de receber o louvor e a adoração, Senhor. Tu somente és Deus, Tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o Teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando Tu estás, controlas tudo, Pai. Imutável, soberano, perfeito, onisciente, és santo, és justo, Deus trino, quero cantar. Tu somente és Deus, Tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o Teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando Tu estás, controlas tudo, Pai. Imutável, soberano, perfeito, onisciente,